Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando. E bora fazer mais uma análise completa, hoje do Mana 11, o hedge fund da Manati. Vamos dar uma olhadinha aqui o que é esse cara, entender ele direitinho aqui, né? Então, antes de começar o vídeo, quero pedir um favorzinho aí para vocês. Vocês já estão acostumados, né? Eu tô fazendo isso em todos os vídeos de análise completa, que é o seguinte: não deixa de curtir o vídeo não, tá? Não deixa de compartilhar com os amigos. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, é relevante, tem conteúdo e ele vai entregar para o maior número de pessoas, né? Então, nossa ideia aqui de fazer essas análises completas é exatamente isso, né? Então, assim, hoje nós temos mais de 50 fundos que fazemos acompanhamento mensal. E assim, quem tem esses fundos em carteira acaba olhando ali os vídeos, né? E agora eu estou fazendo esses vídeos de análise completa justamente para dar visão para outros fundos que são meio esquecidos ali no mercado, né? Que são fundos ótimos também, né? Então isso acaba ajudando bastante a comunidade a crescer toda, né? Enfim, bora dar uma olhadinha aqui no Mana 11 e no final do vídeo eu falo o que eu acho sobre o fundo e tudo mais. Bora lá. Então é um hedge fund, como eu falei para vocês, né? Ele pode investir em tudo, CRI, tijolo direto, fundos imobiliários, ações. Aqui algumas características do fundo, né? Código de negociação Mana 11, né? Início do fundo 26 de maio de 2022, é um fundo teoricamente novo, né? Já foram feitas 5 ofertas. O gestor é a Manati Capital, né? Tem uma taxa de administração de 1%, também tem uma taxinha de performance. Ele é um multi-estratégia aí, né? Um hedge fund de gestão ativa e é para investidor em geral, viu? Não tem aquela trava de investidor qualificado. Mais alguns números do fundo. Então o fundo tem um PL de 347 milhões. Fundo bem pequeno, né? Quase 350, a gente pode falar assim. Cota patrimonial R$ 9,27. Cota mercado está sendo negociada agora R$ 8,75, né? Se a gente der uma olhadinha numa janela mais longa, em uma semana ele está caindo 1,02, em um mês está subindo 1, 3 meses está assim, tá praticamente no 0 a 0, né? Se a gente for olhar numa janela de 3 meses. 6 meses aí está subindo 0,3. Então assim, desde o começo do ano ele subiu bem, né? Subiu 12%. Então isso que eu ia falar. Desde o começo do ano os fundos imobiliários eles andaram bastante, né? E a gente vê aqui ele subiu 12% do início do ano para cá, né? Enfim, voltando para o relatório. Então, 8,75, né? Tá ali próximo do patrimonial dele, não está muito distante. Ele vem pagando um dividendo de 11 centavos, né? O que dá um dividendo anualizado de 16,3, bem alto, né? Bom demais. E aqui, volume médio diário negociado de 23 milhões no mês, né? Então, por dia vai dar mais ou menos 1 milhão. E quantidade de cotistas quase batendo os 29 mil cotistas aí, né? Tem bastante cotista aqui. O pessoal já percebeu que o fundo vem fazendo um bom trabalho. Aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Antes de começar a destrinchar aqui o que rola no mês, a gente dá uma olhadinha no portfólio dele como um todo e depois vai no que está rolando ali no mês. Acho que esses highlights aqui a gente pode passar. Pode dar uma olhadinha, é coisa rápida, né? Então, entregou 11 centavos aí no mês, o que dá um dividendo de 16,3, equivalente a 128% do CDI. Tem um guidance aí entre 10 e 12 centavos para o primeiro trimestre, então acabou o primeiro trimestre, né? A gente já está em outubro. Vamos ver quanto que ele vai pagar nesses outros 3 meses aí até o final do ano. E mais um aumento do número de cotistas, né? Bateu 28.825, um crescimento de 2,8% de um mês para o outro. Agora a gente vai dar uma olhadinha lá no portfólio dele e depois vem aqui para a parte do que rola no mês, né? Então vamos lá. Aqui, a gente pode começar daqui para baixo. Alocação do fundo. Então a gente vê que 96,2% dos recursos captados estão alocados em ativos-alvo, né? Principalmente em alocações estratégicas advindas de originação própria. Então isso aqui é um diferencial bem grande, né? É mais ou menos como
os fundos da RBR faz, né? Tem muita operação própria deles mesmo, né? E o CYCR também, que eu gravei um vídeo de análise completa, vou deixar aqui nos cards. Ele também faz muita coisa de originação própria. Então isso aqui é um diferencial a mais ali, né? Aqui a gente vê a evolução da alocação, como que tá, desde quando ele começou, em maio de 22, né? Então essa parte mais escura aqui é caixa, essa outra aqui é crédito estruturado, fundos imobiliários, ações aqui no cantinho e incorporação, que é uma novidade aí que partiu de fevereiro para frente, né? Começou a trabalhar com incorporação também. Então a gente vê assim que é sempre alocado bastante em crédito estruturado, né? Ali por volta de 70% a 75%. E aí tem um pouquinho de fundo imobiliário, ações e incorporações também. Então seguindo aqui, a gente vê a alocação por classe, como é que tá. Crédito estruturado 70%, fundo imobiliário 14%, incorporação quase 10%, né? Sendo que a exposição máxima é de 15% do PL. Tem 2% aí de ações e tem 3,2% em caixa. Aqui ele começa falando do detalhamento da incorporação, né? Mas antes de olhar aqui, vamos primeiro ver aqui o crédito estruturado e depois a gente volta para cá, né? Para ir seguindo ali o padrão dele mesmo, né? Então aqui a gente pode descer. Tá aqui. Na carteira de estruturados, a gente vê a exposição por setor aqui. Ele tem um pouquinho em tudo, né? Incorporação até uma parcela alta aí, 30%, né? Shopping, properties, locação, financeiro, hospitalidade, enfim, a gente vê um pouquinho de tudo, né? Aqui o indexador e taxa média, então ele é bem meio a meio aí entre IPCA e CDI, né? Então, taxa de CDI 4,6 e IPCA 9,5, né? O mercado aqui está 4,3 e 12,2. Aqui, a carteira de fundo imobiliário dele, que representa 14% do PL. Então, a gente vê a exposição por segmento. O maior de todos aqui seria Hedge Funds, né? Com quase 17%. Aí tem recebíveis aqui. Não, recebíveis não, eu acho que é shopping. Shopping, recebíveis aqui com 44%, né? Enfim, tem um pouquinho de tudo aí também. Exposição por estratégia. Então, 72% aí é carrego e 28% ganho de capital. E a gente vê a carteira de ativos dele, né? Então, aqui, inclusive, ele deixa a estratégia, né? O que é carrego, o que é tático, né? Então, a gente consegue ver exatamente aqui o que ele considera como tático e carrego. E bem pulverizado aí, né? Maior exposição 4,84%, abaixo de 5%, o que é ótimo, né? Bem diversificado aí, não tem nenhuma concentração. Então, 70,6% do PL nos CRIs, tá aqui. 9,7% em incorporação, que daqui a pouco a gente vai lá em cima para dar uma olhadinha o que é. 14% aqui em fundos imobiliários, então ele não abre a carteira toda dele, né? Ele só deixa as maiores posições aqui, que no caso, MCRE, GARI, VGHF e GZIT. E aqui também ele deixa a estratégia, né? O que é carrego, o MCRE é para carrego, GARI é para ganho de capital, VGHF para carrego, coragem, viu? E GZIT, ganho de capital. Eu dei uma olhadinha aqui no informe trimestral dele, né? Que aí a gente consegue ver tudo que ele tem aqui de fundos imobiliários, né? Assim, eu achei bem ok a carteira, sabe? Então tem algumas alocações aqui que eu não gosto muito, né? Por exemplo, o VGHF, como eu falei para vocês, o MCRE também eu não gosto muito, mas assim, ele tem MCCI, ele tem KNSC, tem HGCR, deixa eu ver aqui, tem XPML, então assim, ele tem alguns fundos bons também, né? Tem alguns ruins também, mas também tem fundos bons, tá ali meio a meio, digamos assim. Aqui na parte de ações ele tem 2%, né? Em ações ele tem Allos, MRV, Multiplan e Iguatemi. E aqui tem um pouquinho aqui em caixa, né? 100% do patrimônio líquido alocado. Agora vamos lá para a parte
de incorporação que eu achei bem interessante aqui nesse fundo. Tá aqui. Então, primeiro ele traz um detalhamento, né? Como que é. Então, em fevereiro, eles inauguraram a tese de investimento residencial, né? Do desenvolvimento residencial. Foi a incorporação de 4 projetos residenciais, tudo de alto padrão, localizado em Florianópolis, né? É por meio de um fundo imobiliário chamado Turmalina. No último mês, fizeram também o primeiro aporte em um projeto localizado em Jundiaí, e aí ele vai trazer mais detalhes no próximo relatório. Então, como que é essa estrutura aqui? Ele explica um pouco, né? Eu achei bem interessante ela. É uma estrutura de equity preferencialista, que é o quê? O fundo ele é remunerado primeiro, né? Do que o próprio empreendedor ali que está fazendo a obra, né? Ou seja, o incorporador parceiro só obtém um lucro no projeto após o recebimento integral do investimento realizado, acrescido de uma rentabilidade pré-estabelecida de 21% ao ano. Então, assim, uma rentabilidade bem alta, 21% ao ano, né? E ele tem preferência no recebimento disso, né? Não é um negócio que vai primeiro para a mão do empreendedor que está fazendo e aí o que sobrar vai para ele. Não, primeiro ele recebe isso e aí se sobrar alguma coisa disso, o empreendedor recebe, né? Então, achei bem bacana dessa forma, né? E aqui ele continua falando, ele fala que no mês de maio marcou o lançamento do Aluri, que é uma das 4 incorporações aí, e esse empreendimento teve 100% das vendas, né? De forma imediata já. No lançamento já vendeu 100%. E aqui ele traz um pouquinho dos destaques, né? De Florianópolis, o porquê que ele foi para lá, né? Então, primeiro, é a capital mais rica do Brasil, a capital mais segura do Brasil e a cidade mais competitiva do Brasil. Eu conheço Florianópolis, eu acho lindo demais. Inclusive, só rapidinho, né? Eu morava em São Paulo, eu saí de São Paulo, hoje eu moro em Porto Seguro. Quando eu decidi sair de São Paulo, eu pensei em alguns lugares para me mudar, né? E um desses lugares foi Florianópolis. Eu só não fui para lá porque assim, o inverno é muito frio e eu odeio frio. Então eu acabei vindo para Porto Seguro, né? Mas assim, eu conheço bem, a cidade é fantástica, é tudo muito bom lá, bem seguro e capital mais rica do Brasil, né? Então assim, até um desses 4 aqui, agora eu não vou lembrar exatamente qual que é, mas o Neymar, ele tá comprando também, né? O Neymar, ele tá se aventurando nessas incorporações aí e tal, então em Balneário Camboriú ele tem a cobertura lá da torre mais alta do Brasil. Ele tá fazendo isso aí ali em Santa Catarina, né? E algum desses 4 aqui, ele tem uma parte também, né? Então, onde o Neymar bota a mão, né? Sai dinheiro. E aqui, esse é o Aluri, né? Que teve no lançamento 100% das vendas já realizadas, né? Aqui ele traz um pouco de detalhe de cada um dos imóveis, né? Então, a entrega, agosto de 28, o Aluri, e já está 100% vendido, né? Esse Natus entrega em dezembro de 28 e entrega em dezembro de 27. E aqui a gente vê a localização de cada um deles, né? Então, o Puerto Madeiro e o Aluri fica ali em Jurerê Internacional, né? Esse Natus fica em Ponta das Canas e esse Pieces Place fica ali no centro de Floripa. Aqui ele deixa uma plaquinha, né, que é coisa deles, tal, bacana para saber de quem que é, né? Acho que a Telos também faz isso. E assim, a gente entendeu bem como que é essa estrutura, né? Achei bem interessante da forma que foi feita, né? Que é feita. Aí aqui a gente vê a lista de CRIs dele, né? Então assim, bom, visto o portfólio, acho que deu para entender bem como que funciona, né? Agora a gente pode dar uma olhadinha nos outros números aqui do fundo, né? Então, vamos lá. A gente pode ir daqui para cima. Vamos lá, a gente terminou aqui. Então, aqui na parte de volume médio diário negociado, 1.100.000, então bem bacana, né?
que na quantidade de cotistas, a gente já viu quase 29 mil cotistas, né? Um crescimento de 2,8 de um mês para o outro. Que a gente vê a rentabilidade do fundo, um retorno de 42% aí, né? Bate aí o IFIX, bate também em CDI. Isso aqui a gente pode pular. Aqui os dividendos, né? Então ele paga 11 centavos aí por mês, o que é equivalente a 128% do CDI e equivalente a IPCA mais 11,8. Então, bom, né? E aqui em relação ao guidance dele, a gente vê aqui no terceiro trimestre, né? Ele está entregando aí 11 centavos. Então, barra superior 12 centavos e a inferior 10 centavos. Ele vem pagando 11 centavos, já tem uns bons meses que ele vem pagando isso, né? Aqui, era esse gráfico que eu queria ver. Então, ó, desde julho de 22, ele sempre fica na banda aí de 10 centavos. Aqui, os piores meses, 10 centavos a 12 centavos. Então, assim, ele é pontual ali, que nem relógio, né? Isso aqui é bem bacana, essa consistência que ele tem, né? Então, a gente já viu aí 11 centavos, né? Que dá um dividendo anualizado de 16,3%. É bem alto mesmo para papel, né? Aqui a gente vê a DRE dele. Então, primeiro, vale ressaltar que não tem nenhuma operação de alavancagem na carteira, o que é ótimo. E aqui nesse mês de agosto, total das receitas, acompanhado aqui por cota também, 11 centavos. E aqui a gente vê tudo, né? O que vem de operações estruturadas, juros, correção monetária, ganho extraordinário, nada nesse mês, né? O que vem de fundo imobiliário aqui, né? Então, dividendos e ganho de capital, teve um pouquinho aí, ele vendeu alguma coisa, né? Receita de ações, remuneração do caixa e aqui o total das despesas, né? E as despesas tem aqui a taxa de administração e despesas operacionais do fundo, tudo aqui acompanhado de quanto que dá por cota, né? No final, resultado operacional gerou 10 centavos, pagou 11 centavos, né? Ele não deixa quanto que ele tem de reserva acumulada, mas se a gente olhar aqui, ó, de março, pelo menos até agosto, a gente vê aqui o seguinte: ele gerou 9, pagou 11, gerou 15, pagou 11, gerou 12, pagou 11. Então, só aqui ele tem 1, mais 4, 5. Aqui teve que utilizar 2, sobra 3 centavos. Aqui tá ok. Aqui ele teve que utilizar mais 1 centavo, sobra 2 centavos. Aqui ele teve que utilizar mais 1 centavo, sobra 1 centavo. Então, assim, se a gente contar de março para cá, ele tem 1 centavo aí de reserva, né? Fora que de fevereiro e janeiro aí a gente já não sabe, né? Ele não abre aqui quanto que ele tem de reserva acumulada. E aqui já é a parte que ele fala do mês a mês ali do fundo, né? E do cenário macro. E assim, eles não poupam o dedo não, viu? Eles escrevem bastante aqui. Tem muita coisa assim que é desnecessária, né? A gente vê aqui, ó, são 30 páginas. E isso acaba, você pegar alguém que é um pouco mais preguiçoso, não vai conseguir ler tudo isso aqui, né? Não vai conseguir, mas não vai querer ler isso tudo. Principalmente que o começo ele fala de todo o cenário macro. Então, assim, são umas 2 páginas direto de cenário macro. Então, aqui, ó, ele vai falando de cenário macro, ó, uma página inteira de cenário macro. Aí, chega aqui, ele fala mais um pouco de cenário macro, ele vai meio que misturando ali as coisas, né? Então, assim, eu já destaquei aqui o que rolou no mês. Vamos direto para elas, para não ficar perdendo tempo e o vídeo não ficar enorme. Então, a respeito da gestão, né? Fundo segue em velocidade de cruzeiro e atuação cautelosa se mantém, né? Atuação. Aqui, eles deram início ao book de incorporação, mediante investimento de alto padrão localizado lá em Floripa, que foi o que eu mostrei para vocês. Isso aqui foi em fevereiro, né? Eles começaram. Eu falo que todos os projetos seguem dentro do esperado, inclusive com surpresas positivas, que foi lá o lançamento do Alure, com 100% das vendas já realizadas. Aí aqui ele fala um pouco do que ele vem entregando, né? De distribuição. Então, assim, a gente pode pular aqui, o quanto que dá de dividendo mensal. Enfim, todas essas informações a gente já viu ali embaixo, né? Então, assim, de operação no mês, foi só isso. Só falou que tá
que tá tudo ok, né? Segue aí com cautela. Ele não fala da venda que ele fez ali, que fez um ganho de capital pequeno em fundos imobiliários, né? Então, assim, finalizado o vídeo, acho que não tem mais nada para a gente trazer aqui. Acho que tudo que era importante aqui eu já trouxe para vocês, né? Agora, fazendo minha avaliação sobre o fundo, eu achei um fundo ótimo, gostei muito aqui de como é ele, né? Bem uma mecânica normal de hedge fund, né? A única diferença é que esse aqui ele trabalha com incorporação, né? A permuta, igual o MXRF faz, enfim, alguns fundos fazem. Eu achei bem interessante como que é a mecânica, né? Então, assim, ele tem uma preferência ali no recebimento da incorporação em si, né? Não vai primeiro para o empreendedor e o que sobrar vai para ele. Não, primeiro vai para ele, depois que paga inteiro ele ali, com base no que eles fizeram o acordo, aí sim o empreendedor recebe. Então achei bem interessante, né? Ele vem gerando aí um valor muito bom, né? Vem entregando um valor ótimo também. A gente vê que tem uma consistência absurda aí nos dividendos, né? Quando pouco, 10 centavos e quando muito, 12 centavos. Então tá bem tranquilo, bem ok, né? Então, assim, é um fundo que, não vou falar que ele é esquecido na praça, né? Muitas pessoas têm, não é à toa que tem 30 mil cotistas. Mas, assim, eu vejo que aqui no YouTube não tem muitos vídeos falando sobre ele, né? Então, esse é meu intuito de fazer esses vídeos de análise completa, né? Dar mais visibilidade para esses fundos, que são fundos bons. Eu quero fazer de alguns também que não são tão bons assim, até para alertar a galera, né? Porque um inscrito meu perguntou do que eu achava de DEVA 11. E, assim, nossa senhora, eu falei para ele, cara, foge disso, que é furada. E aí, por curiosidade, eu fui entrar no relatório deles, né, para dar uma olhadinha como tá o fundo. O fundo tem assustadores 85 mil cotistas. Então a galera gosta de uma tranqueira, às vezes compra sem saber o que é, só olha ali que está muito descontado e vai lá e compra, acha que esse desconto, em algum momento a cota vai voltar para o patrimonial e assim, esqueça, não tem como. Então é bacana fazer esses vídeos de análise completa por isso, né? Porque você dá luz ali a fundos que são meio esquecidos no mercado, que são ótimos fundos, e também dá luz a fundo que é ruim, que não tem alinhamento nenhum com o cotista, que está fazendo um péssimo trabalho, justamente para você bater o olho e falar, opa, peraí, isso aqui não dá para mim entrar. Então, o intuito dos vídeos de análise completa é isso. Analisamos aqui o Mana 11, fundo da Manati, muito bom, gostei muito do que vi. Aprovadíssimo, lembrando que nada aqui é recomendação de compra nem venda, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Como de costume, se você tem indicação de algum fundo para a gente fazer a análise completa, deixa aqui nos comentários também, a gente vai dar uma olhadinha. Eu deixei um post aqui no YouTube com os fundos que a gente vai fazer análise completa, separei alguns ali, né? Então já fizemos alguns, já tem uma segunda leva que eu estou montando aqui também. Então sempre que eu finalizar aqui, eu vou soltar aqui no YouTube para vocês, ali na parte de posts. E se vocês tiverem qualquer indicação de fundo novo, coloca lá, tá? A gente já faz acompanhamento mensal de mais de 50 fundos, então você também pode dar uma olhadinha lá, quais são os fundos que a gente faz acompanhamento mensal, né? Então, assim, obviamente não vou fazer análise completa do que a gente já faz acompanhamento mensal. Enfim, galera, espero que tenham gostado, viu? De novo, vou pedir para deixarem um like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, você que não é inscrito, tá bem bacana aqui, a galera tá comparecendo, tá conversando, tá aqui nos comentários, isso é bem bacana isso, né? E é isso, galera. Então, valeu, um abraço e voltamos de novo na terça-feira, tá? Lembrando, toda terça e quinta tem análise completa aqui no canal. E é isso, galera. Valeu, um abraço.